Glória a Deus, irmãos. Graça e paz, igreja. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Daniel e estamos numa série. É com grande alegria que hoje eu trago uma palavra dessa série sobre poder sobrenatural. E sobrenatural é aquilo que está além do natural, do que vimos, ouvimos ou enxergamos. E nós, como cristãos, por estarmos aqui, já cremos no sobrenatural. Deus se manifestou em carne em Cristo. Já é o sobrenatural para começar, né? Mas nós vamos além, nós queremos que Ele vai voltar. E Ele nos deixou ensinamentos que para alcançarmos, precisamos da fé para alcançarmos, e é sobrenatural. Nós já passamos sobre uma palavra sobre fé, o poder sobrenatural da fé, o poder sobrenatural da oração e jejum. Semana passada o Sidão trouxe sobre cura. Aleluia. E hoje vamos falar sobre generosidade. A palavra diz em Salmo 77, 14: Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Deus é aquele que realiza milagres, Ele é poderoso, Ele é o Deus do sobrenatural. E antes de entrar no tema especificamente sobre generosidade, eu quero te contar uma história. Que meu filho, né, ele tem 8 anos, e a gente ensina ele, né, a ser generoso. Minha esposa gosta muito de dar presentes, e a gente vai ensinando ele também, né, a ter esse cuidado e tal. E claro, sobre finanças de uma forma geral, e ele tem lá um cofrinho dele. Aí um dia, o cofrinho é para ele, né, claro, as coisas dele, ele comprar um brinquedo, sei lá, um bagulho lá que ele gosta. E aí, ele um dia queria comprar, sem a gente falar, ele falou: eu quero dar um presente para minha irmã, a irmãzinha dele de 3 anos de diferença. Aí comprou um negócio lá para ele, acho que foi uma almofadinha, sabe? Lá dos PJ Masks lá. E uma para a irmã, ele quis comprar com o dinheirinho dele. Então a gente achou legal, né? Pô, ele sendo generoso com a irmã. Aí em outra ocasião também, sem a gente falar, não lembro o que foi, ele quis comprar um presente para a irmãzinha também. Aí teve uma outra ocasião que aí chegou os avós em casa. E aí ele pegou, eu tinha meio que uma época que eu viajei bastante, acumulei alguns imãzinhos de geladeira, sabe? Nas cidades que eu ia, eu comprava um imãzinho, sabe? Então tinha lá, sei lá, de Salvador, tinha um de Fortaleza, que eu já fui, aí tinha lá um monte de imãzinho. Aí um dia ele pegou o imãzinho o imã que eu comprei, e deu para os avós, né? Aí assim, caramba, ser generoso com o bem dos outros aí, né? Mas no calor do momento a gente esqueceu, né? Aí deu uma outra ocasião, não lembro, não sei se foi um vaso de flor, o que foi que ele deu da minha esposa também, que ele pegou e deu para os avós. Aí não deu, né? A gente parou: filho, calma aí, ser generoso tá certo, mas seja com as coisas suas, ok? Ou seja, o que eu quero dizer com você com isso? Que eu tive que ensiná-lo a ser generoso, eu tive que corrigir. E nós, como cristãos, temos que aprender a ser generosos. E por isso, essa palavra, amém? Salmos 68, 15 diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Olha que lindo, eu vou chamar a atenção essa última parte do verso. Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Deus é amor. E veja que coisa linda, graça. A graça de Deus está presente por toda a Bíblia. A graça de Deus é a expressão de Deus. Por toda a Bíblia a gente vê a graça. Teve uma vez que eu fui numa reunião de pais e estava tendo uma conversa, né? A escola que meu filho está é de princípios cristãos. E uma conversa ali, eu não lembro nem o assunto, mas uma pessoa pegou a fala e não, porque o Deus do Velho Testamento, ele se manifestava com guerra, e aí a graça veio no Novo. Eu fiquei: caramba, ele está querendo dizer que Deus se converteu, né? Porque chegou no Novo Testamento, tal, Deus mudou de atitude. Não, a graça está presente no Velho Testamento. Como assim? Foi graça que salvou Noé? Foi graça que escolheu Abraão? Foi graça que salvou... que Deus levantou Moisés e salvou o povo? Foi graça que tirou eles do exílio? A graça está espalhada no Velho Testamento, no Novo, né? E é lindo ver que Deus é um Deus de graça. E Ele é um Deus doador. Ele tanto que nos ama,
Porque graça envolve o que é graça, né? Até para a gente ser mais fundamental aqui. É favor não merecido. Simples, né? Em poucas palavras. Você ter algo que você não merece. Você não merecia isso, mas você ganha isso. Isso é graça. Não merecemos a salvação. Não merecemos o perdão de Deus. Mas em Cristo, quando alcançamos Cristo pela fé, crendo na obra dele, crendo que ele se manifestou, crendo que ele veio, crendo que ele viveu a vida perfeita, crendo que ele se entregou por mim, que ele morreu porque ele escolheu, que ele era Deus perfeito ali manifesto em homem, e que ele ressuscitou, que a morte não poderia conter Deus. Isso é graça. Eu alcanço a graça. Eu encontro a graça de Jesus nessa manifestação. Deus é um Deus doador. Ele se doou por meio de Cristo, de forma completa. Olha eu com a boca seca. E eu queria dizer para você que às vezes é um crentossauro rex, né? E nós que às vezes já acumulamos anos na fé, tendemos a se acostumar, né? Tendemos graça, aleluia e tal. Mas eu tenho achado lindo, acompanhando uma irmã que se converteu há pouco tempo e está aprendendo de Deus. E que coisa linda, irmãos, é ver a alegria de conhecer Jesus, a alegria de passar por uma tribulação. Eu queria que você que já tem um tempo de caminhada com Deus, que isso acendesse em seu coração, irmão. Que essa fé, essa alegria de você sentir que é um privilégio você orar a Deus e Ele te responder. Isso tem que estar no nosso coração sempre. Eu tenho visto isso me maravilha, tem me, enchido mais ainda de fé, tem me maravilhado. E eu glorifico a Deus de ver a alegria que meio em tribulação que essa pessoa está vivendo na vida, ela tem a segurança que Deus está com ela. Ela tem a fé que Deus está com ela. Ela tem a alegria de saber que ela é ouvida por Deus. Isso é lindo, lindo. 1 Timóteo 6,17b diz: Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus é rico em generosidade, tanto que Ele se doou, tanto que Ele se entregou. E a doação é a essência da linguagem de Deus. Deus se manifesta na graça, Ele se entregou, Ele vem em nosso resgate, Ele vai vir nos buscar. É sempre partindo dEle. E olha que coisa linda, quando a gente manifesta generosidade, quando a gente doa, quando a gente é generoso com alguém, nos tornamos mais parecidos com Deus. É ou não é? Porque essa é a expressão dele é graça. Quando você doa, quando você é generoso, você manifesta a graça. Quando você dedica tempo, você é generoso em dedicar o seu tempo a alguém, a Cristo, seja aqui na igreja, quando você é generoso doando, seu dinheiro poderia ser usado para qualquer coisa, para comer um sanduíche, sei lá, para comprar um bem que você está acumulando, mas você escolhe doar, você escolhe, né, se sacrificar e entregar a alguém em alguma causa. E isso soa doloroso para a gente hoje, porque a gente vive numa sociedade, né, em que a gente é bombardeado, a gente está lá, né, você está olhando lá a sua rede social ali, passando o dedinho e aparece uma propaganda e você fica tentado por aquilo. E aí você pesquisa só de curioso e começa, né, esse negócio inteligente começa a te bombardear com aquilo. E aí a gente, não, eu vou comprar, e aí enche de parcela, e aí, não, Daniel, como é que eu vou ser generoso se eu não tenho dinheiro? Mas também, você está pagando só a parcela das coisas suas. Como é que vai sobrar para alguém? Como é que você vai ser generoso? Então, é nesse momento que eu já entro no primeiro princípio, de 3 que vamos falar aqui, sobre generosidade. O inimigo, e o primeiro princípio o inimigo da generosidade é o egoísmo. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí é confusão de toda espécie de males. E eu quero te dizer que quando a gente ouve, né, essa frase inveja e ambição egoísta, aí a gente já fica até horrorizado, né? Não, Daniel, quem sou eu? Não, para com isso. Inveja, ambição egoísta, não, quem sou eu? Mas deixa eu te falar que tem uma frase um pouco mais bonitinha para amenizar isso. Que é assim: não, seja feliz, importa a sua felicidade. É bonito isso, aí você sente também, não é verdade. A minha felicidade importa.
Não, tá legal. E veja bem o que eu vou falar. Eu estou falando num contexto egoísta, amém, meus irmãos? Mas pensa bem, pensa num homem canalha que abandona sua esposa com o filho, porque ele quer ser feliz com uma outra pessoa. Tá certo isso? Pensa só que... Mas se você perguntar para ele vai dizer, não, mas eu só quero ser feliz. Pensa em Hitler. Ele era ou não era feliz matando judeus? É claro que ele era feliz. Pense no Putin jogando bomba na cabeça dos ucranianos. É claro que ele é feliz fazendo isso. É disso que eu estou falando. O egoísmo. Quando a gente foca só na gente. Quando a gente foca nas nossas compras, na nossa felicidade, naquilo que importa só para a gente. Mas e aí? Onde está a doação de Cristo? Né? E o amor para explodir e a gente se parecer com Cristo doando, contribuindo. E falamos do primeiro, né? São 3 princípios. O segundo, então primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo. O segundo, a real generosidade, ela é extravagante. Salmos 37, 21 diz: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. E é lindo ver que irmãos de diferentes situações financeiras na vida doam, e de forma extravagante. E que forma pode ser extravagante para você? Bom, deixa eu dar um testemunho de uma irmã de fé que eu conheço, que numa época em que ela vivia pagando aluguel, como secretária de médico, tinha quase pouquíssimas coisas na sua casa, mas sempre ela doava para uma pessoa, para uma causa, acho que uma causa, enfim, uma pessoa, acho que era, com uma doença e que precisava de auxílio, que vivia fora do estado, sempre, cara. E aquilo me marcou, sabe? Porque era uma pessoa improvável. Ela tinha toda a desculpa do mundo para falar, não, eu não posso. Mas ela sempre doava, todo mês. Ela dava um jeito e mandava o dinheiro lá para ajudar essa pessoa. Então não é desculpa. Nós, como justificados por Jesus, como o verso diz, a gente dá com generosidade. Terceiro princípio, existe recompensa na generosidade. E eu vou ler um verso que eu peço perdão aos irmãos, que eu mudei alguns versos e eu atrapalhei aqui a mensagem, tá? Eu peço perdão desde já aos irmãos, tá? Acompanha aqui, me ouve que quando der divergência lá, tá? Peço perdão ao pastor. Ele me mandou lá e eu acabei não vendo e falhei. Mas eu vou ler Lucas 6,38, que diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Aqui, e pega esse verso também, que é uma bênção, né? Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Mateus 10, 41. Deus é bom, Deus recompensa, Deus é fiel. E aqui, Daniel, mas isso aí é teologia da prosperidade. Não, meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. O problema dessa teologia da prosperidade é quando você quer negociar com Deus. Não, Deus, eu estou dando aqui 20% das minhas entradas. E o Senhor tem que me dar aquilo que eu quero. Aí você está negociando com Deus. Aí você tem um problema de interpretação da palavra do Senhor. Mas quando você dá com amor, e a gente vai ver alguns princípios aqui num verso, um texto bíblico, para nos inspirar. Quando a gente dá com amor, quando a gente dá olhando para Cristo. Sim, Ele é fiel e Ele recompensa a gente. Sim, Ele nos supre. Sim, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. E a prosperidade, ela sim vai tocar a sua vida, vai tocar as pessoas que estão à sua volta, louvado seja o Senhor, e vai tocar a igreja de Jesus. Amém? E é muito legal que nesse verso mesmo, né, fala quem recebe um profeta. Eu me lembro de uma ocasião eu vou encher de testemunho aqui, tá, irmão? Não liga não. Mas eu me lembro de uma ocasião que estávamos reunidos aqui. E nessa ocasião eu nem me lembro para que a gente estava reunido aqui, alguns irmãos. E aí aconteceu que chegou uma pessoa de fora.
E até a Marli está aqui, ela não está, mas a Marli reconheceu e falou: chega aqui, esse aqui é uma pessoa que vem na igreja, sei lá, anos atrás, e ela está aqui visitando a gente. Ô irmão, prazer, que legal você está aqui com a gente e tal. E a gente conheceu ele. Aí no final, ele falou assim: olha, eu estou passando por uma situação de luta tal, e eu preciso de uma oferta, se os irmãos pudessem me ajudar para voltar para a minha cidade, não sei o quê. Aí eu lembro que um dos irmãos da igreja que estava reunido, ele falou: não, eu vou dar. E ele foi e deu, ofertou lá para ele, uma quantia razoável. E foi legal que depois de um tempo eu falei com ele, cara, que legal essa oferta que você deu. Ele falou: pois é, e naquele dia eu nem estava podendo, porque nem estava sobrando. E eu falei: que da hora, cara, você creu e mesmo assim... E eu vou te falar, Deus tem suprido esse meu irmão, Deus tem guardado ele, prosperado, abençoado. E eu glorifico a Deus por esse exemplo de generosidade, de abençoar, de acabou de conhecer a pessoa, então não está aqui, seu irmão de fé nosso, vai lá, um abraço, e abençoou aquele irmão. Generosidade, o poder sobrenatural da generosidade. E é importante entender esses princípios, guardar esses 3 princípios, para nos tornarmos pessoas mais generosas. Ao término dessa mensagem, meu irmão, eu quero já falar com você, meu irmão, que já ouviu essa mensagem, generosidade, e seu ouvido já está doendo, seu coração está doendo. Você já está, tem que falar de dinheiro. Lá vem falar de dinheiro na igreja. E eu quero quebrantar seu coração, eu quero dizer de coração aberto: abre seu coração, ouça a palavra de Deus. Você que crê em Jesus, ouça a palavra de Deus. Eu estava pensando que quem tem dificuldade, né, quando fala em dinheiro assim, na igreja, né, e aí a pessoa fica: dinheiro, não sei o quê, dá para pastor, né? Eu quero dizer para você que um exemplo assim meio maluco que eu pensei, né, mas acho que vai ser didático para entender. Imagina um marido que tem um celular, só que ele não deixa a esposa ter acesso ao celular. Ela não sabe a senha. Bom, eu diria para você que isso está errado. E mulher, se teu marido faz isso, exorte o coração dele. Amém? Não estou falando disso, mas se serviu para você, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Claro que tem que ter transparência entre o casal, amém? Mas imagina só, dá para a mulher confiar num homem desse? Ou até o contrário, né? Daniel, mas a mulher não deixa. Beleza. Dá para confiar numa mulher dessa que não deixa? Imagina você, como cristão, não, entregam ao Senhor em adoração, levantar as mãos, né? Na hora que vem aqui para servir, serve. Mas na hora que fala dinheiro, não, dinheiro não. Dinheiro, não. Dinheiro é meu. Meu. Aí não pode tocar. É mais ou menos isso. Você não se entrega completamente, tal como esse exemplo que eu dei. O cônjuge não está se entregando completamente à esposa, porque ele tem uma área ali que ele não pode ver. Não. Meu celular não. Meu WhatsApp, não. Meus grupos do WhatsApp, não. Mas na hora é a mesma coisa. E aí? Na hora que fala de oferta, você tem restrições porque te dói. E eu quero dizer de coração aberto, meu irmão, ouça a palavra do Senhor, seja edificado hoje. Amém? Mas eu me pergunto, qual é o ponto de vista de Deus sobre isso? Como Deus olha para a contribuição? Como Deus olha para a generosidade? O que é mais importante para Deus quando estamos falando sobre generosidade? E para isso eu gostaria de deter num verso, numa passagem de Marcos 12, 41 a 44, que a gente vai ler alguns versos aqui. Se você está com a palavra de Deus e gosta de acompanhar, abra aí e mantenha aberta. Amém? Vamos ler aqui, e aí a gente vai tirar alguns princípios desse texto. Amém? Marcos 12, 41 e 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedinhas de cobre. 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou:
Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar. Senhor, pela Tua palavra nos baseamos, Senhor. Por aquilo que o Senhor nos ensinou, Jesus, e que o Senhor falou. Queremos andar, Senhor Jesus, queremos aprender e queremos ser edificados. Tal como o Senhor me edificou, Jesus está me edificando agora. Fala conosco, Senhor, nos edifica como igreja, como servos do Senhor. Torna-nos, Pai, generosos, modifica-nos, Senhor, transforma-nos, eu clamo em nome de Jesus. E fala conosco por meio da Tua palavra. Amém. Aqui, nesse texto, vamos tirar 3 princípios, amém, meus irmãos, sobre o poder sobrenatural da generosidade. E o primeiro dele é ter por base o coração de Deus. Ou seja, em outras palavras, ter como foco o nosso Senhor, olhar para Ele, em qualquer contribuição, olhar para Ele. Na parte B do verso 41 diz: muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Veja que aqui nós já tiramos alguns ensinamentos. Primeiro que Jesus nessa passagem, quando fala os ricos dando grandes quantidades e a viúva pobre dando 2 moedinhas, Jesus fala da proporcionalidade. E nisso eu já quero quebrar o seu argumento de Daniel, 10%, e se você tem dificuldade quando fala dízimo e 10%, eu quero quebrar aqui, porque a Bíblia ela fala de proporcionalidade da doação. Sempre vai ser proporcional. Sempre quem tem mais, sim, vai ofertar mais, tem que contribuir mais. E quem tem menos, sim, daquilo que você pode, oferte. Mas fala de oferta, aqui ambos, quem é rico e quem é pobre, está ofertando, está contribuindo à generosidade. Mas veja só, Jesus não está também desqualificando, falando, os ricos, qual que é o problema aqui? Aprendemos que é proporcional e que a viúva deu menos, só que a oferta dela foi extravagante. Então não se trata apenas do valor, mas da atitude, o coração por trás do valor. Aqueles homens, né, que a Bíblia acabou de falar sobre dando ofertas grandes, como estava o coração deles? Estava com foco em Jesus? Estava com foco em alegrar o coração do Senhor dando aquela oferta? Quero dizer que o pobre não é humilde, nem o rico avarento por definição. A generosidade e a humildade estão no coração, está dentro de você e não nos seus bens. E veja que interessante, outro ensinamento que a gente tira ao ver que os ricos estavam dando grandes valores, é que, e Jesus fala no final, né, eles estavam dando aquilo que lhes sobrava. Ou seja, não era um tempo de crise para eles. Eles estavam ganhando tendo seus ganhos, tendo seus lucros. Estavam dando daquilo que lhes sobrava. Mas, e a viúva, que fala que ela era pobre? Ou seja, ela vivia uma vida simples, ela vivia uma vida de limitação, ou seja, ela vivia uma vida apertada, em que ela vivia pouquíssimos recursos. Aquilo era um tempo de crise para ela. A gente não aprende mais com ela, vendo que ela sacrificou, vendo que ela, em tempo de crise, foi generosa, e que ela estava assim com o alvo em Deus, quando ela fez isso. E podemos tirar também outro aprendizado, que é, ao ver que os ricos davam um valor grande, aí você poderia dizer, mas Daniel, eles então importam mais para Deus do que a viúva que deu pouco? Não, porque como eu falei, importa o seu coração estar em Deus. Tem momentos na Bíblia, sabia que teve momentos na Bíblia que alguém deu uma oferta grande, gorda, e isso trouxe condenação para eles? Sim, a Bíblia diz lá em Atos 5:3, eu vou ler só um verso, que é o caso de Ananias e Safira. Esse é um momento em que a igreja está nascendo, seguindo em frente com os apóstolos. É um momento de quebrantamento, é um momento que pessoas vendem terrenos, vendem bens, pegam dinheiro, depositam nos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuem para aqueles que necessitam. É um momento de crescimento, de milagres. Só que aí chega esse casal, Ananias e Safira, e eles depositam o dinheiro para Pedro. E Pedro
na hora assim, levanta a sobrancelha assim, né? O Espírito fala com ele, ele levanta assim, igual eu estou fazendo aqui, e ele fala em Atos 3:5. Atos 5, verso 13, perdão. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ou seja, ele colocou ali o dinheiro, só que ele mentiu, ele guardou uma parte, ele queria aparecer. O foco dele não era o Senhor, o foco dele era parecer bonito. Ele estava mais preocupado com a sua alegria, a sua satisfação, do que com o Senhor que ele estava doando e com a igreja que estava sendo edificada por aquela oferta. Aqui, a Bíblia fala que aquilo trouxe condenação para ele. Não vou ler todo o verso aqui, mas saiba que ele morreu em seguida, na sequência do verso. E saiba que depois a mulher dele voltou, confirmou a mentira e ela morreu também. Então, sim, pode trazer condenação quando não temos o coração do Senhor, quando não olhamos para Ele, até numa oferta generosa. A boa notícia é Jesus, é que a gente mire nele, é que a gente olhe na doação e no coração de doador que Ele tem. Por isso, eu quero concluir esse primeiro princípio, né, que é ter por base o coração do Senhor, dizendo que a generosidade não tem a ver com dinheiro, mas o nosso coração, com o nosso foco no Senhor. O avarento, mesmo entregando tudo que tem, nunca dá com alegria. O prazer do generoso é dar. E 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Não dê com pesar, não dê com obrigação, mas uma alegria. Teve um momento até, né, acho que a Marli e o pastor vão lembrar, que a gente até na hora da oferta cantava uma música de propósito bem alegre. Né? Uma vez até a gente botou um vídeo aí, acho que numa igreja, não sei de que país da África, né? O pessoal na hora da oferta vinha dançando mesmo, cara, loucão, assim, os galera fazendo uns negócios muito loucos, assim, de tanta alegria, né, para manifestar alegria. Não, legal, se você quiser vir hoje dançando, a hora que os irmãos passarem aí, amém, amém. Mas se não, você dê com alegria no seu coração. Amém? Já pensou, né? Sidão, tá. Amém. Segundo aprendizado que a gente tira desse verso de Marcos é ter por base o caráter de Deus. Em outras palavras, a gente confia em quem Deus é e o adora por isso. Marcos 12:42, a parte A diz: então a viúva pobre chegou. E veja só, a gente lendo esse texto, a gente precisa lembrar de alguma coisa importante da época. Você tem que se lembrar que não existia o INPS dos romanos, né? Ou sei lá, o INPS do Estado de Israel, naquela época. Ou seja, essa viúva ela não tinha uma pensão, né, que ela recebia lá do governo e tal, né, do Império Romano. Não, ela não tinha. E a gente precisa se lembrar disso. E é por isso até que a Bíblia, fala tanto no Velho como no Novo Testamento: cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos. Porque uma pessoa ficava viúva, às vezes com uma certa idade, ela não tinha ganho, ela às vezes não tinha condição de trabalhar, tinha filhos para sustentar, e o marido falecia por qualquer motivo. Como é que se vivia? Né? Então, sim, a igreja falava, a Bíblia fala muito de cuidar por isso, porque ela não tinha sustento, não tinha outra forma de sustento. E a gente precisa se lembrar disso ao ver esse verso. E veja que interessante, mesmo assim ela se achegou, mesmo assim o verso fala que ela foi. O que aquela mulher estava fazendo no momento da oferta? Porque ela tinha ido à frente fazer. Ela tinha muitas justificativas para não participar daquele momento, mas ela foi mesmo assim. Ela não deu desculpa. Aquela mulher confiava em Deus, em quem Deus era, porque ela sabia que Deus ia suprir ela. Ela falou: não, eu tenho que participar desse momento, Deus vai me suprir. Ela tinha essa certeza no coração, é claro. Ela tinha certeza de quem era Deus. Ela tinha certeza em quem ela cria. Isso é muito louco, né? A gente ter certeza de quem Deus é, a gente saber de que o que Ele fala na palavra dEle realmente é quem Ele é. E a gente, num momento de crise, é difícil a gente crer assim, né? A gente é abalado. E eu não vou ser hipócrita aqui não, meu irmão. No momento de crise, sim, a gente
balança, no momento em que falta, no momento em que precisa ter um desejo e não pode ter, precisa para comprar às vezes até um remédio e não tem. Mas a Bíblia fala que a gente tem que crer em quem Deus é. Ele vai te suprir. E se você está passando por esse momento, meu irmão, eu quero dizer que Deus está olhando por você. Deus está vendo a tua dificuldade. Deus sabe. Continue crendo, meu irmão. Não desista por isso. Não se abale por isso. Confie em quem Ele é. Ele é aquele que se importou conosco. Ele é aquele que enviou Jesus, que se manifestou, que se doou por nós. E eu quero motivar a sua fé com isso. Que você enxergue esse momento de dureza, de aperto, como passageiro. Que você creia em quem Deus é. Que Ele vai suprir, não vai deixar passar. Amém? Não vai deixar você passar necessidade. Vai te suprir. Vai cuidar de você. Mas não dê desculpas no momento que você pode contribuir, que Deus fala para você contribuir. Ela que não deu desculpas. E eu quero dizer nesse verso que, nessa ação, né, da viúva, que ela cria que ela estava adorando a Deus. Ela sabia que estava adorando a Deus. A generosidade é adoração a Deus. Provérbios, atenção comigo, esse verso não está aqui. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que legal. Honra o Senhor teu Deus com os teus bens. Os nossos bens mostram também quem nós somos. Essa restrição às vezes que nós temos, né? Ah não, vou participar doando para a igreja, para quê? Ah não, tem um parente lá precisando, mas outras pessoas ajudam ele. Ele recebe lá o auxílio blá 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 do governo. Não vou doar, não vou ajudar. E a pessoa passando e precisando, e você podendo e não se mexe. Quero dizer que a nossa generosidade ela é uma forma de adoração. E a viúva sabia disso. E ela sabia que estava adorando a Deus. Ela sabia que estava reconhecendo o Criador. E que ela não tinha apego com aquilo. O Senhor estava suprindo ela. E ela deu. Ela foi e entregou. Mesmo assim. Saiba que a generosidade é o terreno fértil para o crescimento de semente. Quando a gente é generoso, a gente semeia. A gente sim dá. Sem esperar em troca. Sem esperar que um dia a gente vai receber. E a gente dá. E Deus é bom. Como lemos aqui, meus irmãos. Deus é fiel. Deus é gracioso. Ele é bondoso. Ele nos supre. Muito além às vezes do que necessitamos. Aleluia. Ele já provou disso aqui. Vou dizer obrigado, Senhor. O Senhor tem me suprido. O Senhor tem sido bondoso comigo. Aleluia. E o terceiro ponto, meus irmãos, que podemos tirar desse verso é termos por base a fidelidade para com Deus. Sermos fiéis para com Deus. E o verso de Marcos 12:42b diz: e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Veja, ela não tinha muitos recursos. Então ela deu tudo que tinha. A expressão daquela mulher, a expressão de adoração daquela mulher foi extravagante. E eu fui um pouco atrás para entender um pouco mais sobre esse verso. E em um comentário de Lucas, do Hernandes Dias Lopes, diz que o valor doado no grego era de 2 leptas, que correspondia a 1/16 de um denário. Por sua vez, um denário era 1 dia de trabalho, era um valor pago por 1 dia de trabalho. E eu vou fazer aqui só uma comparação para a gente ter uma ideia, né, bem grosseiro aqui, para a gente ter uma ideia. Imagina que, né, na média, aí, uma diarista, um pedreiro ganha cerca de R$150, né, mais ou menos, né, por dia. Uns mais, outros menos, é claro. Mas eu vou arredondar aqui para R$150. Hoje, né? Talvez você vendo no futuro vai achar isso um absurdo pela inflação que você vai viver. Mas sei lá, isso é papo para outra coisa. Mas R$150. 1/16 equivale a R$9,37. Não dá para fazer muita coisa, né? Você pode pensar, Daniel, mas é muito pouco. E ela deu só isso. Mas isso era tudo que ela tinha. Não dá para comprar nem uma marmita, né? Com R$9,37. Mas ela deu tudo que ela tinha.
ela foi fiel. Ela tinha certeza que aquilo era expressão da fidelidade dela em adoração a Deus. E olha só que louco, né? Ela está dando... Agora aqui a gente já é mais grato ainda a Deus porque a gente tem Jesus, não é? Aqui a gente já tem a revelação completa, onde estamos aqui hoje. Já sabemos que Jesus veio, cumpriu sua obra, se entregou por nós, ressuscitou, vai voltar. Ela não sabia de nada disso, mas ela creu mesmo assim. Ela creu que estava adorando ao Senhor e entregou, como eu falei de forma grosseira aqui, né, na comparação, um equivalente a R$ 9,37. Essa é a fidelidade. É a gente acreditar que o Deus que é fiel conosco, o mínimo que a gente tem é essa fidelidade para com Ele. É acreditar que, sim, eu estou adorando Ele, eu estou reconhecendo a sua grandeza, sendo fiel com Ele. A questão é que ela confiou de maneira tão radical em Deus, que nenhum recurso seria o suficiente para barrar a sua expressão de amor e gratidão. Nada podia impedir, nada impede alguém de ser fiel. Não há desculpa. Não há situação que vai atrapalhar e dizer, não posso. Não. E Marcos 12, 43 a 44, Jesus finalmente declarou, né, nessa parte, eu digo finalmente por essa parte final do nosso texto, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas, mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Porque ela cria na fidelidade. A gente aprende aqui, não importa o valor. Você fala, Daniel, mas é tão pouco que eu proporcionalmente posso dar. Mas participe, irmão. Adore o Senhor com seus bens. Não se restrinja, não limite Deus na sua vida. Participe, meu irmão. E a conta para Deus não é a quantidade, mas é a fidelidade. Deus enxerga a fidelidade no nosso coração. Para Ele importa isso. Não é o valor grande. E eu quero dar 2 testemunhos aqui de viver, na minha vida prática, ter oportunidade de ver a generosidade. Uma ocasião em que eu participei sendo generoso. Uma ocasião em que uma pessoa muito amada estava, com prestação de carro atrasada. E aí eu vi a situação dele, pessoa preocupada. Pô, e agora? Como é que eu faço? Vão vir tomar o carro. Eu falei, não, peraí. Quanto você precisa? Pega aí você vê o jeito que você puder, você me paga. E pagou algumas coisas, depois nunca mais deu. Esqueci. Já liberei perante Deus. Falei, para com isso. Tenho uma amizade, um amor de coração por essa pessoa, sincero. Não doeu. Deus me abençoou. Em compensação, teve um momento que eu tomei decisões péssimas na minha vida financeira. Mas pensa em decisões ruins mesmo, sabe? Ruins. Estava com um salário muito comprometido, assim, pagando dívidas por essas minhas péssimas decisões. E olha que interessante, Deus abriu uma empresa para me salvar, cara. É mole. Deus permitiu que na pandemia, né, começo da pandemia, começasse a empreender. Um irmão me chamou e falou, olha, o Daniel Lima me chamou, bora aí, mano, fazer um negócio juntos. Aí a gente começou, fui ajudando na parte que eu posso, né, claro. E aí deu enrolado, ele sabia disso, e orando, e Deus foi abençoando a gente, cara, esse negócio. Ele falou, cara, quanto você precisa para ajeitar a tua vida aí? Eu falei, eu vou te falar o valor, meus irmãos, era 10 vezes mais do que eu emprestei, e não recebi. E ele me emprestou. E Deus me abençoou, e eu consegui pagar, porque Deus abençoou esse negócio. Quando pagou, estava zerado, eu acertei minha vida, a empresa fechou, sem ninguém dever nada para ninguém. E deu certo. E foi uma benção. Você vê que louco, cara. A generosidade. A gente abençoa alguém um dia e alguém nos abençoa um dia. Né? E eu quero te dizer, meu irmão, porque talvez você esteja precisando e Deus vai te abençoar. E Deus vai abençoar alguém generoso para sim te dar. Fale, ore. Fale com alguém, fale com os irmãos. Somos família cristã, mas você também e eu podemos ter chance de abençoar alguém. E eu quero te motivar a isso. A contribuir, a poder ter chance de abençoar a vida de alguém, a ser generoso com alguém. E partilhar da alegria. Partilhar
da bênção que é você edificar a vida de alguém, você cuidar da vida de alguém, você ser bênção. Somos chamados a isso, meu irmão. Isso é família cristã. Coisa linda. Aleluia por isso, aleluia pelo meu irmão. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus, é muito legal essa passagem, é muito oportuna, que Jesus nos dá um exemplo. E nós não sabemos a conclusão. Nós não sabemos o fim da viúva. Nós não sabemos se ela continuou sendo uma viúva pobre até o final da vida dela. A Bíblia deixa essa dúvida de propósito. Isso é muito legal. Porque a gente só sabe do exemplo dela. A gente só sabe disso e a gente aprende isso com ela. Que ela doou tudo que tinha, que ela deu uma oferta extravagante. Mesmo sendo pouco, mas sendo de coração, com foco em Deus. Eu quero dizer que Jesus é a boa notícia. Ele se doou de forma completa. Ele foi perfeito, se entregando completamente por nós. E nós devemos ser completos também. Se entregando, abrindo todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas finanças, para abençoar a igreja de Jesus, abençoar quem está à nossa volta. Não só para os nossos desejos egoístas. Amém? Eu quero dizer que Deus é bom e fiel. Ele se doou. Eu quero dizer eu quero te perguntar, né? Qual foi a última vez que você doou alguém necessitado? Qual foi a última vez que você contribuiu aqui com a igreja do Senhor? Seja com dízimo, seja com oferta. Quero te perguntar, o que te impede de fazer isso? Você tem aquela desculpa clássica? Eu vou deixar o pastor rico. Meu irmão. Deixa eu te dizer que eu sou tesoureiro dessa igreja, meus irmãos. Você não vai deixar o pastor rico. O pastor não é rico. Nossos pastores não são ricos. São ricos na graça de Deus, isso sim. Eles são abençoados, Deus está nos sustentando. Quero te dizer que, e se você quer ouvir um pouco sobre a história das finanças, de como Deus foi grande na nossa igreja, agora eu me restringo ao testemunho da nossa comunidade aqui, tá, meus irmãos? Você que está nos vendo à distância aí, saiba que eu estou falando daqui de São João da Boa Vista. Fale com o irmão Davi. Esses dias a gente estava no acampamento e ele testemunhou as grandes coisas que Deus fez, abençoando desde aqui da construção desse templo, né, que estamos aqui, um recanto, um sítio, né, que nós temos, que a igreja tem, e o quantas pessoas já foram abençoadas lá, como Deus nos abençoou a construir o templo lá, né, irmão Davi, e como Deus nos abençoou a ter suprimento. E agora, cara, no momento mais improvável, cara. Eu digo isso porque já vivemos assim período que tivemos, né, mais irmãos que tinham condições de contribuir mais, né, com empresários, enfim. E hoje, no momento que estamos um pouco mais enxutos, pós-pandemia, nos reerguendo aqui, Deus levantou o Sidão e está abençoando e modificando, reformando o acampamento. E Deus está suprindo, cara. Deus está abençoando, não está faltando. Estamos lá botando dinheiro lá todo mês, toda semana, né? Colocando lá, reformando. Eu encontro alguns irmãos que estavam, né, que já passaram tempos aqui com a gente, estão em outra cidade, em outra igreja. Eu falo, que coisa linda que Deus tem feito lá, cara. E os caras, que da hora, tal. É isso. Deus está levantando ofertas. E vai levantar aqui hoje. Sabe onde está esse dinheiro? No seu bolso, no meu bolso. Amém? Amém. Eu quero te dizer, se você tem essa restrição, meu irmão, se você é membro, fica à vontade, venha falar comigo, venha falar com o pastor. Não tenha restrições. É isso que a gente sustenta. A gente cuida dos nossos pastores eméritos. Claro, né? Se você está aqui há pouco tempo, você não sabe, mas o pastor Mário e a dona Dirce foram pastores aqui há muitos anos, meus irmãos. Bênçãos na nossa vida. Hoje o pastor Ângelo, Marli são bênçãos. 30 anos, olha isso. Por 30 anos foram pastores aqui. Quantas pessoas nessa cidade ouviram o evangelho? Louvado seja o Senhor, que o legado continua com o pastor Ângelo e a Marli, bênçãos na nossa vida. Mas como não seríamos gratos cuidar dos dois pastores? O mínimo que a igreja tem que fazer, é, claro, sim, cuidar deles, abençoá-los. Meus irmãos, mantemos esse ambiente aqui. É isso que a gente faz. E abençoamos ainda um missionário, nosso irmão Nelson. Você que não sabe, a gente manda oferta para ele
Todo mês, você que no nosso papelzinho de dízimo oferta tem aí marcado oferta para missões. Se você coloca dinheiro aí, esse dinheiro é enviado todo mês, a gente junta o que foi enviado da última vez, até mais ou menos o dia 15, a gente manda sempre na metade do mês, mandamos para o nosso irmão. O irmão Nelson foi um irmão que, da visão, né, que pregou o evangelho para ele, serviu aqui a Deus muitos anos, hoje ele mora em São Paulo, tem uma família linda, prega o evangelho para ex-detentos, prega o evangelho no metrô, uma bênção, cara, uma bênção. E a gente ajuda esse irmão, que é um missionário, né? É um missionário aqui. Ah, Daniel, mas você não sustenta um missionário fora do país. Eu poderia, se você sente isso no coração, doa lá, acha algum e doa. Amém? Mas esse é o nosso missionário, um trabalho missionário aqui. E nós ajudamos, meus irmãos. E eu quero te motivar. Doe também, dê R$10, o que você puder. Mas saiba, a gente está mandando esse dinheiro lá sim. Eu agradeço a Deus pelas irmãs que, né, testemunharam aqui ontem, o cuidado com o ambiente aqui, né, a Mara, a Gi, enfim, outras irmãs aí, que me perdoe se eu não estou citando o seu nome aqui, mas eu quero dizer que Deus é bom e Deus tem nos sustentado. E quero te dizer, peço aos irmãos que vão cantar a última música aqui, que já venham se posicionando, mas eu queria dizer, orar agora, meu irmão, e você que tem restrições, que você pudesse lançar ao Senhor, que você pudesse arrepender do seu pecado, que tal como um cônjuge que não quer que o seu cônjuge tenha acesso ao seu celular, que você possa abrir o coração agora, como se você desbloqueasse a senha e falasse, Tó, que você pudesse desbloquear o seu coração e entregar, sabe, Senhor, essa área da minha vida, eu quero entregar. Se você não pode hoje participar, se você não pode participar hoje, cuidando de alguém, que você tenha no seu coração, Daniel, minha vida financeira está uma bagunça. Dê um passo de fé, organize sua vida e participe. Pare de se preocupar consigo próprio. Amém? Para de ficar caindo nas armadilhas das propagandas. Pare de pensar em si próprio, amém, meus irmãos? E sim, seja generoso. Eu quero pedir, fica de pé, meus irmãos, para a gente orar agora. Em 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra além de boca, mas em ação e em verdade. Que a gente possa agir agora, amando também, amando o Senhor, cuidando. Porque Jesus é a boa notícia. Ele que se doou de forma completa. Eu repito aqui, vou repetir. Ele se entregou de forma completa. Que a gente se pareça com um pouco mais com o nosso Senhor, participando também, sendo generosos, amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado em compartilharmos a Tua Palavra. Em falarmos, Senhor, das Tuas maravilhas, daquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha família. Obrigado, Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor motive meus irmãos, que o Senhor, aquelas pessoas que têm restrições, que possa ser quebrantado neste dia, Senhor Jesus, que possa entender, Pai, que somos completamente entregues ao Senhor, somos completamente abertos ao Senhor e devemos viver assim. Que haja quebrantamento, Senhor, e que possamos ser generosos com a Tua obra, generosos com as pessoas à nossa volta. Entender que o Senhor tem nos abençoado com um propósito de semearmos, de cuidarmos de quem está à nossa volta. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra que nos edificou hoje, Senhor Jesus, por essa viúva que foi exemplo, que permanece para nós, Senhor Jesus. Que o Senhor venha tocar-nos, edificar-nos, Senhor, como igreja. Torna-nos, Senhor Deus, generosos. Transforma o nosso coração e que venhamos a colher os frutos, Senhor, da generosidade ao Senhor, da fidelidade ao Senhor, do amor, do foco a Ti, em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito até aqui na nossa igreja. Obrigado pelo momento de milagre, Senhor, que vivemos no acampamento. Obrigado que o Senhor tem nos suprido, Senhor, no momento em que parecia que tudo ia dar errado, mas o Senhor cuidou de nós, o Senhor não deixou faltar, o Senhor foi fiel, o Senhor supriu. Obrigado, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.